Olá, internauta, é um prazer estar com você. Agradecemos de antemão o seu acesso para a resolução comentada da prova do Enem 2014. Nós começaremos com o professor Tom, professor de Geografia, para as questões que depois ele dividirá com a professora Ive. Professor Tom, por favor. Olá, amigos, vestibulandos, treineiros, aqueles que estão hoje diante de uma prova importante para decidir o futuro. Temos hoje uma prova de Geografia. Eu começo com as primeiras perguntas e vamos analisar então uma por uma aqui. A primeira questão de Geografia que apareceu na prova é a questão de número 7, que é uma questão muito simples, de uma astronomia bem elementar, que diz que quando é meio-dia nos Estados Unidos, na França o sol já está se pondo. Na verdade, isso é uma referência ao livro O Pequeno Príncipe. E essa questão da iluminação do planeta, a gente estuda de maneira elementar que ela está ligada mesmo ao movimento de rotação da Terra. O movimento que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. O movimento em torno do seu próprio eixo, rotação. O que é aqui a alternativa B de bola. Na segunda questão, a de número 11, nós temos uma ideia da especulação imobiliária, que a população pobre, ao longo do tempo, ela foi expulsa para as áreas cada vez mais distantes do centro, os terrenos do centro valorizando, e essa especulação faz a população de baixa renda ir para as áreas periféricas. Dentre as consequências disso citadas aqui, a única que faz algum sentido é que essa população que hoje reside bem longe do centro tenha que se deslocar longamente de uma área para outra, como ele diz aqui na alternativa D, a ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Junte-se a isso o trânsito caótico das grandes cidades. Esse é um grande problema gerado por essa especulação imobiliária. A questão seguinte é de número 15 e ela fala sobre um assunto muito comum em vestibular sobre a Ásia Central, que é a questão do Mar de Aral, que era um mar abastecido por dois rios importantes, chamados de Amurdária e Sirdária, que na antiga União Soviética, quando essas províncias eram províncias centro-asiáticas da antiga União Soviética, esses rios foram usados sobretudo para irrigação de lavouras, como por exemplo algodão. A água foi tirada do rio e os rios chegaram com pouquinha água até o Mar de Aral. Em consequência disso, entrando pouca água doce no Mar de Aral, que era bem salgado, foi cada vez mais se concentrando o sal e diminuindo o volume. Então, o fenômeno ligado ao Mar de Aral é conhecido como salinização. Hoje, é possível encontrar montanhas de sal no Mar de Aral, num lugar onde antigamente tínhamos aquilo repleto de água. Salinização, o que dá a resposta B. Na questão seguinte, a de número 17, nós temos uma imagem, uma figura, um desenho de uma máquina e um homem, trabalhador, operário, engraxando o sapato da máquina, o que mostra um futuro que o homem vai servir a máquina, que essa máquina vai estar à frente e vai criar dificuldades. Então, a questão solicita que a gente conclua o seguinte: a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação à ideia do progresso. Um progresso que vai desempregar, que vai colocar a máquina no lugar do homem. Por isso, a alternativa melhor é a alternativa de letra A. A questão 18 vai dizer que a crise mundial que aconteceu em 1929 vai desestruturar a economia cafeeira. E, na verdade, até a crise de 29, a riqueza do Brasil vinha do campo, sobretudo da produção do café. O Brasil era um país tipicamente agrário exportador. Com a crise do café,
sobra como alternativa usar esses capitais antes acumulados pelo café e dirigi-lo para uma nova atividade, aqui no Brasil pelo menos, que era a atividade industrial. E por isso, o desenvolvimento da política industrial está intimamente atrelado à crise de 29 e à quebra das fazendas de café no período. Por isso, a alternativa é a alternativa D de dado. A questão número 22 também aborda um aspecto comum nos vestibulares, um assunto que sempre aparece. É aquela área no entorno do deserto do Saara, conhecida como Sahel. Essa região era uma região que está desertificando, está virando deserto, porque ali a vegetação estépica é tirada pela população pobre, que cria caprinos, que comem os capinzinhos, e aí aquela pequena vegetação ao sair, abre caminho para o avanço do deserto. Mas hoje há estímulos para criar ali um cinturão verde. Então eles falam de hortas cujas frutas e verduras alimentam a população. E essa faixa que vai do Senegal até Djibouti, que pega todo o sul do Saara, essa faixa com esta vegetação verdinha está segurando para que o deserto não avance. Então ela está evitando a expansão da desertificação. Por isso, a alternativa E. A próxima questão tem o número 25 e ela mostra um mapa do Brasil e com 3 pontos localizados. Um deles no estado de Rondônia, provavelmente ali no Rio Madeira, outro no estado do Pará, no Rio Xingu, e outro no sul do estado do Rio de Janeiro, onde fica Angra dos Reis. E fala de 3 áreas com uso de tecnologias correspondentes a um processo de intervenção no espaço. Ora, hoje o Rio Madeira é uma área de construção de 2 importantes usinas hidrelétricas, Jirau e Santo Antônio, que já estão bem avançadas. No Pará, temos ali a polêmica hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída para ser a 3ª maior hidrelétrica no mundo, atrás apenas de Três Gargantas e de Itaipu, nossa aqui no Brasil. E no sul do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, nós temos ali o processo de construção de Angra 3, uma das nossas usinas nucleares. Por isso, a alternativa está ligada diretamente à geração de energia. Alternativa C, ampliação da capacidade de geração de energia, com alteração dos ecossistemas, obviamente. A questão número 26 é uma questão que fala sobre a Amazônia e o processo de convecção na região amazônica. Essa convecção, toda aquela temperatura elevada da Amazônia faz evaporar uma grande quantidade de água do solo, do próprio processo de evapotranspiração da floresta e depois o retorno na forma de umidade. E justamente todo este movimento atmosférico cria ali uma área de convergência, chamada de convergência intertropical ou zona intertropical, que é uma base para o estudo do clima dentro desta região tropical que nós vivemos. Então a resposta correta é a resposta E, convergência de fluxos de ar, alternativa E. A questão número 27 é a questão que mostra uma sequência de imagens daquele continente único existente ali no finalzinho da era paleozoica, que é chamado Pangeia, né? E criado, na verdade, esse conceito por Alfred Wegener. E a separação de Pangeia vai criar entre a América e o restante do planeta uma dorsal, uma cadeia montanhosa vulcânica saindo ali de onde hoje é o mar, o Oceano Atlântico, e é chamada de dorsal meso-oceânica. A única figura que mostra a dorsal já completamente desenhada do Atlântico Norte ao Atlântico Sul é a
figura 4, que corresponde à alternativa D de dado, formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Essa foi, na verdade, uma das poucas questões que dependia apenas da observação da figura, da interpretação, e não de grandes conhecimentos, embora os nomes estivessem todos constando aqui. Tá ok? Espero que vocês tenham ido muito bem e continuem assim, que amanhã tem mais prova do Enem. Obrigado, professor Tom. Daqui a pouco a correção das ciências humanas, a continuidade desta resolução comentada. Enem 2014. Aguardem. Resolução comentada do Enem 2014 e agora a continuidade da prova de Ciências Humanas com as matérias de Geografia e Filosofia Sociologia por conta da professora Ive, que está aqui para fazer suas considerações e a resolução de cada questão. Por favor, professora. Pois não. Olá, aluno. Nós vamos trabalhar com Geografia, falando a respeito da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Ela começou a ser construída por volta de 1905, tendo sido criada na época da expansão do café. Até 1890, o café era quem ditava o traçado das ferrovias, que eram vistas naquela época como auxiliares, claro, na produção e escoamento do café até o porto, exportação, etc. Essa nova orientação dada à ferrovia, ela acabou, durante a Primeira República, ela tinha como objetivo valorizar as regiões de baixa densidade demográfica. Haja visto que a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil liga a região Centro-Oeste, mais especificamente Mato Grosso do Sul, a Bolívia e a São Paulo e também ao Porto de Santos. Portanto, a alternativa D de dado seria sua melhor opção para essa questão do desconhecimento da área percorrida pelas vias férreas. A questão de número 38 de Geografia, ela fala a respeito dos BRICS. É um mapa onde nós temos a imagem ressaltada em escuro de alguns países, né, um grupo de países cujo acrônimo
vai constituir as siglas de Brasil, de Rússia, de Índia, de China e a África do Sul, South África, né? E eles instituíram vários fóruns para discussão de intercâmbio multilateral das suas economias emergentes. Inclusive, este ano aconteceu no Nordeste brasileiro, mais especificamente em Fortaleza, no Ceará, uma das reuniões deste grupo de países. Portanto, a letra C seria sua melhor opção para a questão 38, que ela fala sobre a instituição de fóruns de discussão entre os países participantes deste grupo. A questão de número 39 fala a respeito dos aquíferos. Muito importante nessa época de escassez hídrica, onde nós temos o aquífero Guarani, que é o tradicional, que ocupa a parte centro-meridional do território brasileiro, mais áreas da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, e o aquífero Alter do Chão, lá no estado do Pará, que em termos de área abrange uma área inferior à do aquífero Guarani, mas em termos de volume ele supera o Guarani. Então, qual é a ideia sobre gerenciar a água, sobre os recursos hídricos? É introduzir uma gestão participativa entre os municípios, que todos se integrem para poder resolver a questão hídrica. Portanto, a alternativa E para a nossa questão 39. A questão 40, de Geografia, falava a respeito da região metropolitana de Belo Horizonte. Um mapa do IBGE mostrando as áreas adjacentes ou interligadas à metrópole Belo Horizonte, aonde nós observamos fluxos migratórios representados pelas setas, e isso ocorre em função da própria conurbação espacial dos municípios contíguos a Belo Horizonte. Esse processo de conurbação, portanto, é a expansão da área urbana, gerando a grande região metropolitana. A alternativa D de dado, portanto, para a sua questão 40 de Geografia. A questão 41 é sobre urbanização brasileira. Você vê que é um tema recorrente, né? Relacionando transporte e urbanização. E pode ser explicada pelo texto do Janotti, A Caminho de Guaratiba, onde se fala a respeito da urbanização no século XX, que promoveu uma radical alteração no contexto das cidades. As ruas foram alargadas, construíram-se túneis, viadutos e assim sucessivamente. Em compensação, desapareceram o bonde e o sistema ferroviário. Claro, houve a predominância do transporte rodoviário associado à penetração das empresas multinacionais do ramo automobilístico. Portanto, a alternativa E para a sua questão 41. A questão 42 é a respeito da Sina do Caboclo, um poema apresentado em que, num determinado trecho, ele fala que o que eu colho é dividido com quem não planta nada, né? Bom, o trecho da canção, do poema, composto na década de 60, retrata a insatisfação do trabalhador rural. Em relação a quê? A distribuição desigual da produção. Muitas vezes, ele que planta, ele que colhe, ele não tem acesso a esse tipo de alimento, né? Então, nós temos aí a alternativa A para a sua questão de número 42. A questão 43 fala sobre os elementos culturais de um cidadão norte-americano que desperta num leito construído segundo um padrão do Oriente Médio, um outro que tem um prato que veio da China, uma faca que foi fabricada na Índia e assim sucessivamente, né? Outro produto da Itália. Bom, o texto do Ralph Linton, né, a respeito de uma introdução à antropologia, ele descreve os costumes, os elementos culturais, portanto, a fusão dos elementos de tradições culturais diferentes que são apresentados aí no texto através do consumo de determinados produtos. Letra D de dado para a sua questão de número 43. A questão 44 de Geografia também representava um mapa, né, onde se dizia o seguinte: há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele. E quais as áreas contidas nesse círculo? A Índia, Bangladesh, a China, né? E a Índia deu um passo muito grande sobre o ponto de vista comercial, né? No atendimento, no teleatendimento, os call centers, relacionando
os textos e falando a respeito de território, né, nós observamos que no contexto da ordem global, a Índia é um dos países favorecidos em termos de fuso horário, em termos de domínio da língua inglesa, né, e acima de tudo a mão de obra barata, até certo ponto qualificada em alguns segmentos, mas barata. Então, ao relacionar os textos, a explicação para o contexto seria o custo da mão de obra local, que é uma mão de obra mais acessível. Portanto, para essa questão de número 44, a alternativa é E. E a questão de número 45 de geografia é um texto também, na Espanha, a universidade ensina a emigrar, falando a respeito de um jovem espanhol, Daniel, que se sente perdido, o diploma de desenhista industrial e o seu autoconhecimento de inglês devem ajudá-lo a tomar algum rumo, né? O irmão dele é engenheiro, agrônomo, trabalha no Chile e assim sucessivamente. Outros vêm para países como o Brasil, vão para a Alemanha ou até mesmo para a China. Bom, essa situação descrita no texto ilustra a crise econômica. Ou seja, a migração acentuada é busca de trabalho, busca de melhores condições de vida, né? E nós vamos ter aí, na alternativa C, a exportação da mão de obra qualificada através desse tipo de emigração. No atual contexto do mundo globalizado, realmente a mão de obra se relativizou, né? Portanto, para a questão 45 de geografia, alternativa C. E eu passo a palavra ao professor Balbino. A professora Ive também tem a incumbência de fazer a resolução comentada das questões de filosofia e sociologia. Por favor, professora. Pois não. As questões foram muito bem elaboradas e a questão de número 6 fala a respeito da clonagem, que é um tema polêmico, é um tema de bioética. Um texto falando a respeito disso, que o médico aparentemente possuía um laboratório secreto no qual fazia os seus experimentos. Bom, se nos esforçarmos, nós podemos perceber que um bebê clonado, ele vai poder ser realmente efetivado algum dia, né? Sofremos pressão para realizar este ato. A clonagem humana é um importante assunto para reflexão no mundo bioético. Portanto, ela reflete as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos dos grupos humanos. A alternativa é A para a questão de número 6 de filosofia. A questão 8 fala a respeito de uma norma, é um texto de Habermas, falando sobre a consciência moral e o agir comunicativo. É uma norma que só pode pretender validar quando as pessoas aceitarem, através de um consenso, aquilo que foi apresentado. Então, segundo Habermas, a validade de uma norma só pode ser estabelecida a partir de uma razão comunicativa que requer um consenso, através de discussões que vão ser realizadas. Portanto, a alternativa B de Brasil para a questão de número 8 de filosofia. A questão 11 fala a respeito do século XIX, é um texto a respeito deste século, dos acontecimentos, e pede uma consequência geográfica do processo socioespacial que foi descrito no texto. E o que o texto apresenta? Ele fala a respeito da especialização que existe nas cidades, em certos bairros, que diferenciam as pessoas, de certa forma, inclusive as excluem, né? Então, o texto refere-se à ampliação do tempo de deslocamento diário de uma população que, desprovida de certas condições elitizantes, vai habitar espaços em subúrbios ou bairros cada vez mais afastados, claro, que devido à especialização do urbanismo e à especulação imobiliária. Ficamos, então, com a alternativa D de dado para a questão de número 11. A questão 13, de Filosofia e Sociologia, falava sobre os desejos. É um texto de Epicuro, falando sobre os desejos naturais e os desejos não necessários. E no fragmento da obra do Epicuro, o homem tem como fim realizar o quê? Alcançar o prazer moderado e, sem dúvida alguma, buscar a felicidade. Alternativa A para a questão de número 13 de Filosofia. A questão 14 referia-se a Platão, ou seja, a ideia de conhecimento, o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que seria uma das visões de Platão,
das essências imutáveis, né, da contemplação, da reflexão, da dialética, e o outro mundo que é o mundo sensível ou o mundo dos fenômenos. Então, no centro da imagem, diz a questão, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? Ele descobre a sua realidade inteligível por meio do método dialético, por meio do estudo, por meio da discussão, do diálogo. Portanto, B de Brasil para a questão de número 14 de filosofia. A questão 16 era um texto reportando-se a René Descartes, o filósofo, e a metafísica da modernidade. O caráter radical que se procura, a radicalização do próprio processo de busca e o questionamento dos conceitos de tradição e a dúvida cartesiana na filosofia, que tem um caráter positivo por contribuir em que aspecto, né? Bom, Descartes trouxe importantes contribuições, principalmente estudando a produção do conhecimento. Então, o surgimento do conhecimento inabalável, na alternativa D de dado, seria a resposta para o texto reportando-se a René Descartes. A questão de número 19, muito interessante, é uma pequena charge, né, onde eles dizem o seguinte: todo brasileiro tem direito à moradia, o pai está dizendo. E aí a mãe diz, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, de saúde, né? É claro que a discussão está se reportando aos direitos que todo cidadão tem, que são os direitos sociais, direito à saúde, à educação, à maternidade, à infância, aos desamparados e assim sucessivamente. Então são os direitos sociais que estão em questão nesse nosso questionamento do Enem. A questão 19, portanto, B de Brasil. A questão de número 21 de filosofia é um texto de Tucídides falando a respeito da história da Guerra do Peloponeso. Nós sabemos que a Guerra do Peloponeso aconteceu olhando o homem alheio às suas atividades públicas, como um empecilho à ação e ao esclarecimento. O segundo texto é um texto de Aristóteles falando sobre a política, né? Em que o cidadão integral deve ser definido por nada mais, nada menos do que pelo direito de administrar, quer dizer, o seu direito político. Então, o texto, não tem nem dúvida, tanto para Aristóteles quanto para Tucídides, está se referindo à participação política do cidadão. Os dois textos pensam dessa forma clássica, que seria a ideia de cidadania. Portanto, alternativa C para a questão 21 de filosofia. A questão 29 falava a respeito, um texto de Galileu Galilei, o ensaiador, falando a respeito da filosofia encontrar-se dentro de um contexto constante de revolução científica, principalmente a partir do século XVII, século XVIII ao século XX, né? Então nós temos aí uma oposição entre a nova física quantitativa, que está falando inclusive linguagem matemática no texto, e os pressupostos de uma filosofia escolástica, ou seja, aquela ensinada pelos sábios, pelas escolas e assim sucessivamente. A Revolução Científica do século XVII, ela consiste num movimento para libertar a investigação das influências da metafísica e do misticismo que prevaleceram durante a Idade Média. E, portanto, alternativa C para a sua questão 29 de Filosofia e Sociologia. E eu passo a palavra ao professor Balbino. Obrigado, professora Ive. Daqui a pouco, a continuação da resolução comentada das Ciências Humanas do Enem 2014.
Resolução comentada do Enem 2014, a prova de Ciências Humanas, agora com História. E o professor Egberto fará a resolução, suas considerações e reflexões sobre cada uma dessas questões apresentadas. Por favor, professor Egberto. Bom, a prova apresentou, como sempre, um bom nível de médio para mais forte e necessitando de conhecimento específico e conteúdo da matéria, né? Quer dizer, não é só uma prova interpretativa. Outro elemento importante é que ela foi uma prova extremamente, vamos dizer assim, abrangente, cuidando de aspectos como a questão do negro, da mulher, do índio, de problemas sociais, políticas de natureza de inclusão, como a gente pode esperar de uma prova do tipo do Enem, né? Agora vamos para a questão 1. A questão 1 vai bem desse aspecto, as relações étnico-raciais, para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a ideia da integração com a educação, rompimento um pouco com aquela historiografia europeizante, incluindo o índio, o negro, a mulher, né? Então, a resposta da questão 1 seria a letra A de amor, práticas de valorização da identidade cultural. Já a questão de número 2, ela fala da antiga Praça da Concórdia. Na verdade, essa praça, durante a Revolução Francesa, na fase jacobina, 1793 a 1794, foi uma fase popular. Apesar da Revolução Francesa ser um elemento basicamente burguês, você teve um incidente de percurso que foi uma fase popular em que os grupos moderados chamaram a Praça da Revolução, aonde eram executadas as pessoas, desde o rei Luís XVI até o mais humilde contestador, né? Aí o que acontece? Gradativamente a praça foi rebatizada com o nome de Praça da Concórdia, depois o que ela recebeu o Obelixo de Luxor, e por aí vai, né? Agora o que acontece? Então, é a ideia da constituição do espaço público para integrar a contextualização do aspecto histórico do povo francês. Então, seria a letra A de amor, a lugar da memória na história nacional. Agora, a questão 3, né? Em primeiro lugar, turma, ela fala assim de uma coisa que tem muito a ver com as manifestações do ano passado e os movimentos que se estenderam com a violência dos black blocs, quebradeira geral, radicalização, que foi a revolta do vintém, com um aumento inclusive de 20 centavos na época no preço dos transportes públicos, bondes a cavalo. Então você teve o quê? Uma tradição nesse tipo de rebelião, que é um movimento popular instrumentalizado por grupos políticos que descamba para a violência, tendo as autoridades tendo que manter o patrimônio e a integridade, né? Na questão, ela pode ser direcionada ao uso da violência pelas elites para a conservação do exercício do poder. Vê que as tropas atiram contra os manifestantes para proteger o palácio do governo, etc. Então, a questão 3 seria a letra D de dado, a conservar o exercício do poder. Já a questão de número 4 trata de um texto de M. Nobre, 2 ismos que não se rimam, que é o conservadorismo, né, e o radicalismo, a mudança, e analisa bem uma questão que teve presente nas últimas eleições presidenciais, que é a questão do conservadorismo da sociedade e a inovação de grupos mais radicais. Que o conservadorismo da sociedade, ele inibiu na história do Brasil avanços políticos, distribuição de renda e outros elementos, ou seja, você sustenta ideologicamente, através do poder conservador, as desigualdades existentes na sociedade. Então, a questão 4, letra E de Eva. Agora, a questão 5. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge na Grécia Antiga, e não só na Grécia, em várias sociedades. Você tinha o direito consuetudinário, baseado em costumes. Só que esse direito, ele costuma ser forte com os fracos e fraco com os fortes, né? Aí, outro elemento seria que a criação de uma legislação escrita, certo? Como, por exemplo, em Roma, a lei das 12 tábuas, que eram 12 tábuas de bronze que ficavam no Fórum Romano, fixadas nas paredes, em que você tinha o acesso de qualquer cidadão a elas. Então, você não poderia ficar interpretando lei. A lei era aquela, preto no branco. Então, o que acontece, né? Basicamente, qual que é a ideia que surge na Grécia das leis escritas?
certo? Seria a isonomia, a igualdade de tratamento entre os cidadãos. Entenda cidadão, aquele que tem direitos políticos, normalmente homem, mais 21 anos, livre, filhos de pais da cidade, por aí vai. Então, letra A de amor, a questão 5. Agora, a questão 9. O índio era então o elemento disponível para o colonizador, é aquela velha história, né? O índio brasileiro. O índio brasileiro, ele era distribuído de uma maneira muito pouco científica, é claro, você também está no século XVI, né? Pelos jesuítas, como os índios do interior, que eram os tapuia, canibais, violentos, vivendo em estado paleolítico, e os índios do litoral, que seriam aqueles um pouco mais amigáveis, mais suscetíveis à relação com os brancos, que eram os tupis. Então, os tupis falavam uma língua chamada língua geral, que era a língua do litoral brasileiro, enquanto você tem o tapuia, o selvagem do interior. Então, os padres jesuítas, eles vão traduzir, vão fazer a primeira ortografia da língua tupi, ou seja, é uma questão inteligente, porque não é você fazendo o índio falar português, você indo até o índio para que ele possa o quê? No caso, entender as leis, a religião cristã, tudo na sua própria língua. Então, a questão 9 seria a letra E de Eva, a comunicação baseada no Tupi-Guarani. Aí surge a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, ela foi criada em 1931 e foi oficializada em 1936 como partido político, né? A ideia era lutar pelos direitos políticos, sociais do homem negro brasileiro. Aliás, foi uma inovação em contexto de América, certo? Porque em vários locais da América, a simples ideia de uma união de negros era vista com arrepio pelas elites brancas, né? Daí o que aconteceu? Mas é claro que o coronelismo, as práticas assim corruptas do sistema eleitoral, tudo isso evitou uma maior participação do negro no processo político nacional e, para piorar, em 1937, com a ditadura varguista do Estado Novo, todos os partidos, associações, grupos uniformizados foram proibidos de atuar. Então ela acabou sendo extinta, né? Voltou mais tarde, em 46, mas acabou se dissolvendo com o tempo, né? Então a questão 10, letra A de amor. Agora, a questão 12, né? 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX. Bom, nesse momento, a Europa vivia a chamada Belle Époque. O que é a Belle Époque, ou a Bela Época? Foi um período de esplendor tecnológico da burguesia, que parecia que a ciência ia explicar tudo, né? Então a Belle Époque também vai estar vinculada à segunda Revolução Industrial, à crise econômica gerada pela segunda Revolução Industrial em 1873 e à destruição das pequenas e médias empresas e a concentração de capitais em grandes grupos de monopólios, cartéis, trusts, holdings, né? E isso levou também à necessidade de uma disputa dos anos de 84, quando para frente, que já prenunciava a Primeira Guerra Mundial. Então, em 1884 e 85, Otto von Bismarck, chanceler alemão, chama uma reunião em Berlim para dividir a África entre as nações, tentando, no caso, evitar um conflito. Então, o que não foi possível, devido às questões imperialistas, às disputas que se acirraram e que acabaram conduzindo à guerra. Então, a questão 12, letra B de bola. Agora, a questão 20, todo homem de bom juízo, depois de ter realizado sua viagem, reconhecer que era um milagre, manifesta por escapar. Bom, isso é o seguinte, na época das grandes navegações, a tecnologia disponível para navegar, ela era mais intuitiva. Então as caravelas, elas tinham, assim, vamos dizer, uma capacidade de sobrevivência no mar não tão grande quanto os navios de hoje. Então era tão arriscado que quando o homem ia navegar, ele já deixava o testamento pronto para a família. E eram viagens que demoravam 1, 2, 3 anos, né? Daí também o outro aspecto é que muito da mentalidade do homem comum, não estou falando do capitão, do piloto, do cartógrafo, mas sim o homem comum que pega na corda, na lida, no remo, vai lá trabalhar. Era imersa num universo místico, religioso, fantástico, a ideia da Terra ser plana, parar num precipício, a Terra ser o centro do sistema solar. Então tudo isso ainda era pontilhado de lendas de monstros terríveis que a tudo podiam destruir, certo? Então, na verdade,
o mar tenebroso, o Oceano Atlântico, levava ao medo do desconhecido, que era, vamos dizer, vencido empiricamente. Tipo, ó, você passar daqui, você cai no precipício, tá? Ah, pô, não caímos, ó, se a água vai ferver, vai fritar todo mundo. Ah, não ferveu, então vai indo, certo? Aí, até que eles acabam chegando nas Índias, né? Então, a questão 20 seria a letra C de Coríntios. Agora, turma, na 23, você vê a figura do índio, o índio deitado, e em breve já poderá o Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. Por quê? Porque aí você vê, inclusive, o índio todo pintado, o pé Amazonas, o norte é ali o, sei lá, peraí, é o centro, depois o Pará no outro pé, na outra mão. Tipo, o Brasil ligado de norte a sul, leste a oeste. Mas uma ressalva que a gente faz, que talvez na época não passou pela cabeça deles, é que ele está usando um telefone, mas na verdade a integração nacional foi feita inicialmente, inclusive pelo Major Rondon, depois Marechal Cândido Rondon, através do sistema telegráfico, né? Certo? Então a ideia da integração que acabou se realizando nos nossos tempos através do quê? Das telecomunicações, a ponto de nas últimas eleições presidenciais o fuso horário obrigar que a gente deixar de divulgar logo os resultados devido ao Acre, que poderia ser influenciado pelos meios de comunicação, porque lá ainda a eleição ocorria, certo? Então, é letra E de Eva, a questão de número 23. Agora, a questão de número 24. Só uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler, mostrar-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintadas. Bom, na Idade Média, todo mundo, maneira de falar, tirando alguns membros da nobreza e em geral religiosos e alguns intelectuais ligados à burguesia, era analfabeto, né? Então, a beleza das igrejas góticas, das catedrais que vêm posteriormente, elas têm o uso do vitral, o uso da pintura, como um elemento de evangelização. Então, olha ali o Sermão da Montanha, Jesus falando isso, aquilo, olha lá São José, etc., olha lá São Cristóvão. Então, olha ali Jesus falando às crianças. Então, a imagem, ela vai funcionar de uma maneira, o quê? Extremamente importante na evangelização através da análise, do olhar. Então, a questão 24, relacionada à religião medieval, letra C de casa. Agora, a questão 30, a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então, Napoleão Bonaparte invade Portugal. A única alternativa que o príncipe regente Dom João, que a mãe dele, Dona Maria I, já tinha sido afastada por esquizofrenia, então ele era príncipe regente. Então a única alternativa que ele teve foi fazer um acordo da Inglaterra, vir para o Brasil e se submeter à autoridade britânica. Ele abre os portos em 1808, né? Depois ele submete ao poder inglês em 1810 e depois isso marca o fim do pacto colonial, certo? Daí, letra B de bola, questão 30. Questão do número 31. Respeitar a diversidade em circunstâncias de pequenas sociedades locais, continue na nacionalidade, etc. Né? Na verdade, o que vai acontecer na questão 31? Quando o império cai, ele cai por ser anacrônico, um império escravista que tinha acabado de acabar com aquela instituição, terminar com aquela instituição, ele é excessivamente centralizador, o que não permitia as elites regionais se manifestarem, terem poder. Então, inspiradas na Constituição norte-americana, você adota um modelo federalista, em que cada estado se auto-administra. Seria então o quê? A questão 31, letra C de Coríntios. Agora, a questão 28 fala da Comissão Nacional da Verdade. Quando ela foi criada, bem após o final da ditadura, né, criada exatamente com um atraso muito grande, o objetivo era ver todas as violações de direitos humanos de 1946 a 88. Aí o pessoal viu que não dá, isso é um recorte, vai durar uns 200 anos para você analisar. Porque em matéria de violação de direitos humanos, nós brasileiros somos mestres, né? Então, o que acontece? Daí eles fizeram um recorte e vão analisar os crimes da ditadura militar, que vai de 64 a 85, tá? Agora, o problema é que a Comissão da Verdade, ela não tem poderes legislativos, nem pode prender alguém que se recuse a depor.
certo? E também ela vem mais para esclarecer as circunstâncias em que as violências foram praticadas. Então, mais para dar uma satisfação para a sociedade. Então, a questão de número 28 é letra E de Eva. Agora, a questão de número 32. A questão número 31, eu não estou... Já foi. Questão número 31. Tá, já foi. 32. Então, desculpe, a questão de número 32. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria, você vê a tradicional pintura de Angelo Agostini, né? A Vida Fluminense, ano 3, número 128, onde mostra um soldado negro voltando da Guerra do Paraguai, vendo um negro ser chicoteado. A questão é a seguinte, assim que o negro ele recebia o uniforme e se incorporava às Forças Armadas muitas vezes porque os fazendeiros queriam evitar que seus filhos fossem para a guerra, o que acontece, né? Ele é automaticamente alforriado porque ele é cidadão, escravo não pode ir para a guerra. Então, ele recebe certa cidadania, né? Claro que ele não vai se candidatar a presidente da República na época, mas ele vai ter cidadania dele. Agora, o problema é que os familiares dele continuavam escravos, então isso vai levar mais tarde, inclusive a oficiais, sargentos e elementos vamos dizer, de raça branca, se posicionarem contra a continuidade da escravidão devido à bravura com que os negros lutaram pela pátria, pelo país, ter derramado seu sangue, chegava aqui não era cidadão, porque na hora de morrer na guerra é cidadão, na hora de vir para cá e ter os direitos de seus familiares reconhecidos não existia. Então a questão 32 é letra A de amor, a negação da cidadania aos familiares cativos, né? Agora, turma, a questão 33, né? O problema central residido pelo novo regime era a organização do outro pacto de poder que pudesse subir o arranjo imperial, né? Na verdade, turma, você vai ter o seguinte: no Brasil, a proclamação da República ela não é seguida automaticamente de reformas estruturais, bem muito simbólicas, assim. As reformas que são a nova bandeira, hino nacional, reconhecimento da dívida externa, mas, entretanto, o mais importante presidente do período é o Campos Salles, que ele vai fazer o quê? Primeiro, organizar a política dos governadores. O presidente faz as coisas, cuida de sua política, os governadores ganham total autonomia em seus estados, lá eles são deuses, certo? Como se fossem senhores feudais, e eles são obrigados a apoiar a política econômica e a estruturação do Congresso, as relações institucionais que o presidente determinasse. Tá? Uma mão lava a outra, bem na moda da política nacional, certo? E aí, também ele cria o que mais tarde vai ser chamado de política café com leite, uma alternância na presidência entre os maiores grupos políticos do país, né? Então você tem Minas, populosa, São Paulo com mais dinheiro, os dois presidentes assim se alternando. Então, tirando o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, né? Que eram alagoanos, dos 11 presidentes civis da República Velha, 9 foram paulistas e mineiros. Certo? Então, a questão 33, atrair o apoio das oligarquias regionais, letra B de bola. A questão número 35, em 1961, o presidente Charles de Gaulle, diante de um golpe militar dos seus comandantes que se revoltavam com a política dele de concessão de independência à Argélia, ele o quê? Fez um pronunciamento à nação e pedindo que os jovens soldados lutassem e defendessem as instituições, e eles só puderam tomar as ruas e apoiar o presidente devido à posse de rádios portáteis. Na década de 70, o Ayatollah Khomeini, exilado na Europa, depois na Arábia Saudita, ele, líder da futura Revolução Iraniana, lança fitas magnéticas que eram prontamente levadas ao Irã, copiadas e difundidas. Ou seja, hoje, num dia, também as recentes violências cometidas contra manifestantes no Sudeste Asiático, rapidamente, nas ilhas, Hong Kong, etc., rapidamente começaram a se espalhar pelo mundo. Então é muito difícil hoje você exercer uma ação truculenta com a liberdade dos meios de comunicação de massas que nós possuímos. Então, a questão do número 35 é a letra B, usando a comunicação de massa para mobilização política a favor ou contra. Como, por exemplo, as manifestações do ano passado, de rua, em junho, elas não seriam possíveis sem o Facebook e o Twitter.
certo? Você mobilizou a população do país inteiro através de meios eletrônicos digitais, né? Agora, a questão de 36 é um texto em que o presidente do jornal de maior circulação do país, o Globo, destaca que os avanços econômicos obtidos nos 20 anos e justificou, Roberto Marinho, presidente do Globo, a sua adesão ao golpe 64. Então, essa questão, vou manter um pouco mais alta. A questão é a seguinte: os militares, os grupos civis ligados à direita, setores conservadores, dizem que fizeram uma revolução, ou seja, uma contra-revolução para impedir a continuidade de um governo eleito legitimamente, mas que estava totalmente infiltrado por elementos comunistas, que poderiam causar uma cubanização do Brasil. Que nem hoje, você fala da venezuelização, da Revolução Bolivariana atingindo nosso país, é a mesma coisa na época. Então, o que acontece, né? Então, o Globo fala, a gente apoiou a ditadura, mas foi melhor porque isso impediu que a gente se transformasse numa república comunista, uma república popular. Já o outro texto, nada pode ser colocado em compensação a perdas de liberdades individuais. Agora a frase lapidar: não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária para um problema. Quer dizer, é aquela velha visão do Aldous Huxley: os fins não justificam os meios, porque a natureza dos meios utilizados condiciona a essência dos fins obtidos. Quer dizer, então, você usa A mais B, você vai ter necessariamente um C, que pode ser bom ou ruim, conforme o meio que você usa. Então, qual que é o primeiro texto? O primeiro texto é a ideia da razão de Estado. Tá? Nós vamos fazer isso porque tem que ser feito para evitar o comunismo. E o seguinte é a defesa da soberania popular. Afinal de contas, o presidente João Goulart foi eleito legitimamente. Então, a questão 36, letra A de amor. A questão 37. A questão 37 é muito pitoresca, né? O queijo Minas sendo transformado, né, em patrimônio cultural da civilização mineira, né? Porque o queijo Minas está do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ressalta a técnica de fabricação artesanal do queijo, que é uma coisa maravilhosa. Aí, entre os bens que compõem o patrimônio nacional, você tem o Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro. Aí você tem o quadro do Pedro Américo, né? Tiradentes esquartejado, aqui está escrito Pedra América, não é Pedro Américo, tá? Depois, ofício das paneleiras e goiabeiras, certo? Depois, o conjunto arquitetônico urbanista da cidade de Ouro Preto, o sítio arqueológico paisagista da ilha de Capeche. Quer dizer, mas aquele lance, olha, o que o cara escreveu? Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, que pertence à mesma categoria citada no texto, está representado aonde, turma? Ele está falando de comida, queijo Minas, que é muito gostoso, com certas geleias, né? Então você vê o quê? O ofício das paneleiras de goiabeiras do Espírito Santo, né? Então, é a mesma relação. Então, a gente pode citar que a resposta correta da questão 37 seria a letra C de casa. Obrigado, professor Egberto. Na sequência da resolução comentada do Enem 2014, as ciências da natureza e suas tecnologias. Daqui a pouco.
E agora, o início da resolução comentada da prova do Enem 2014, no que se refere às ciências da natureza e suas tecnologias. Começamos com física e o professor Naldo fará as reflexões necessárias e as considerações sobre a dificuldade das questões em cada uma delas. Por favor, professor Naldo. Olá. Bem, temos uma prova do Enem totalmente diferente na questão de física, né, do ano passado. No ano passado nós tivemos operações matemáticas nas questões, esse ano não temos operações matemáticas. Temos textos em que envolvem conceitos físicos. Uma prova considerada de nível médio, não é uma prova simples, não é? Exigiu bastante dos alunos. Muito bem, começamos pela questão 46, que trata sobre os fotógrafos utilizarem filtros, já que se ilumina com uma lâmpada fluorescente, não é? Em que contém forte composição de luz verde. Ok, que tipo de filtro nós devemos utilizar? Muito bem, pelo texto nós percebemos que devemos utilizar um filtro que atenue a luz verde. Ok, então ele deve intensificar as demais cores, que são as cores primárias, no caso vermelho e azul. Portanto, a combinação do vermelho com azul nos remete ao filtro magenta. Magenta igual a vermelho mais azul, portanto, a alternativa D. A questão 52, novamente uma questão que envolve ótica, não é? Fala-se das lentes fotocromáticas. Uma análise rápida da tabela fornecida nos remete à lente que possui menor tempo de escurecimento e esmaecimento e tenha uma transmitância de 50%, ok? Basta a leitura do texto, a alternativa correta C. Já a questão 53 é uma típica questão de mecânica em que nós falamos muito em sala de aula, do nosso querido Galileu Galilei, não é? Trata-se da aplicação do princípio da inércia, na verdade. Nessa questão, uma bolinha é solta, ok? Desliza sobre uma rampa, não é? E atinge um plano horizontal em que o impulso total sobre ela torna-se zero. Portanto, ela mantém-se por inércia em movimento retilíneo e uniforme. A alternativa correta, alternativa A. A questão 54 já é uma questão novamente de ótica em que envolve a lei de Snell-Descartes, ok? É dada a relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração e, portanto, a relação entre os índices de refração de dois meios. No caso, um dos meios é o A, cujo índice de refração é igual a 1. Fala-se que numa fiscalização, porque é o processo utilizado para se observar se há adulteração ou não da gasolina vendida nos postos, a relação dos índices de refração maior por índice de refração menor, é igual a 1,9. Então, ele pergunta o que ocorreu com o raio de luz refratado. Ora, se o índice de refração tornou-se maior, o raio de luz refratado que já se aproximava da reta normal, aproxima-se ainda mais da reta normal, o que nos leva à alternativa certa E. Uma bela questão de ótica. A questão 56, nós tratamos em sala de aula através das leis da termodinâmica da querida frente 2, ok? E temos inclusive esse tratamento nas aulas, não é? Fala-se aí da usina nuclear, ok? Em que se fala que a usina tem um processo de resfriamento. Esse resfriamento aquece a água dos rios e lagos próximos à usina. Ora, por que ocorre o resfriamento? Ocorre no processo de condensação, ok, do vapor d'água, né? O vapor que é utilizado para girar as turbinas. Então, a alternativa certa, B. Tenho certeza que todos os nossos alunos acertaram essa questão, não é? Uma bela questão de termodinâmica. O exercício 59 fala sobre sistemas de segurança que captam as ondas eletromagnéticas emitidas por corpos. Nessa questão, ok, ocorre no sistema uma substância se polariza, não é? E ele pergunta qual é o tipo de frequência captada por esse sensor. Ora, é o infravermelho, não é? Ok?
um corpo aquecido em relação ao ambiente emite infravermelho e isso faz o detector ser acionado. Alternativa correta, alternativa C. Na questão 63, nós temos uma típica questão de eletromagnetismo. Fala-se sobre Michael Faraday, não é? Muito bem, o que se deve lembrar é que a corrente elétrica induzida provoca uma variação de fluxo na espira oposto a fluxo no seu interior. É a lei de Lenz e a lei de Faraday. Muito bem, basta você pensar o seguinte: para produzir o mesmo sentido de corrente, é necessário que a espira mova-se para a esquerda, ok? E o ímã para a direita, mas com polaridade invertida, ok? Aí você vai ter o mesmo sentido de corrente apresentado no texto. Portanto, a alternativa certa, a belíssima questão, tenho certeza que nossos alunos se deram bem. A questão 65 já é uma questão, de certa forma, comum, não é? No Enem. Fala-se sobre a relação entre a vazão de água e a pressão estática, né, exercida por uma coluna de água. Muito bem, basta você fazer o seguinte: olhando o gráfico para uma pressão de 6 metros de coluna de água, nós temos uma vazão de 12 litros por minuto. Horas, o total de tempo utilizado por as 4 pessoas em um mês corresponde a 960 minutos. Portanto, o volume de água utilizado, 12 vezes 960, 11.520 litros. Uma questão bem simples, alternativa correta C. Uma outra questão muito boa de eletrodinâmica, não é? Presente também no nosso material, fala-se sobre em qual circunstância, né, a lâmpada apresentada na figura, a lâmpada 1, vai ter maior brilho. Bem, basta lembrar o seguinte: quando você conecta a chave na posição A, você tem a resistência equivalente do circuito sendo reduzida. Você tem duas lâmpadas consideradas ômicas com resistência equivalente igual a R sobre 2. Aplicando a lei de Pouillet, você encontra a maior corrente possível. Portanto, nós teremos a maior intensidade de luz possível. A alternativa correta, portanto, da questão 70, a alternativa certa, C. Ok? A, pois a resistência equivalente total será menor nesse caso. Na questão 75, novamente, veja só, uma questão que envolve termodinâmica, não é? Pois é, basta se pensar da seguinte maneira: você tem um sistema de aquecimento em 2 gases, ok? De tal forma que ao aquecer o gás sofre uma expansão isobárica, já que não há atrito do êmbolo contra as paredes do recipiente, ok? Então, imediatamente você tem que o gás M, para a mesma quantidade de calor, realiza um trabalho mecânico maior que o gás V. Ora, o trabalho de uma transformação isobárica é o produto da pressão pela variação de volume, ok? E isso nos remete à equação de Clapeyron. P vezes ΔV igual a NR ΔT. Portanto, o gás que sofreu maior expansão, realizou maior trabalho, também sofreu maior variação de temperatura. Então, para a mesma quantidade de calor, capacidade térmica, quantidade de calor por variação de temperatura. O gás que sofre maior variação de temperatura tem menor capacidade térmica. Portanto, o gás M em relação a V possui menor capacidade calorífica ou menor capacidade térmica. Alternativa certa E. Questão 77, uma bela questão que tratamos em aula há pouco, não é? Fala-se aí do sistema isolado mecanicamente, um brinquedinho, não é? Muito comum. Nesse brinquedinho, não é? Que é o pêndulo de Newton, você tem a colisão perfeitamente elástica num sistema isolado mecanicamente de bolinhas de mesma massa, ok? Então o que vai acontecer? Haverá a conservação da quantidade de movimento antes e depois a colisão e conservação da energia mecânica total do sistema. Então nos remete imediatamente à alternativa C, da questão 77. Uma bela questão. Questão 78 é uma questão que pode ter gerado alguma dúvida entre os alunos, não é? Tem uma tirinha, a Mônica atira o coelhinho descreve uma órbita circular ao redor da Terra, né, e atinge finalmente Cebolinha. Muito bem.
Desprezando-se a resistência de forças dissipativas, pergunta-se o vetor aceleração tangencial, cuidado, hein? Ok? O nosso gama, né? O vetor aceleração tangencial do coelhinho. Ora, se o movimento orbital é circular e uniforme, a aceleração tangencial vale zero, já que o módulo do vetor velocidade não se altera. Não confundir com a aceleração orbital circular, que é a aceleração centrípeta. Ok? Portanto, a alternativa certa A. Ok? Uma questão difícil. Já a questão 83 versa sobre o relógio, não é? Para que você faça essa questão, você tem que ter noção de que para pequeno ângulo de oscilação, um pêndulo tem seu período oscilando da seguinte forma. Seu período dado pela seguinte fórmula. Período igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo. Ora, então, ele pergunta, para que esse relógio trabalhe corretamente, é necessário que o comprimento da haste, do fio, não é? Que segura a massa pendular, não varie, não é? Seja mantido constante. Então, a alternativa certa, A. Na questão 87, aí uma questão de ondulatória, nós temos o processo de recepção de ondas eletromagnéticas, ok? Tanto pela rádio como pela TV. Ora, como é que o sistema capta a onda eletromagnética corretamente? Através de um fenômeno ondulatório chamado ressonância. Portanto, a alternativa correta E, tratamos em sala de aula. E, finalmente, a questão 90. A questão 90 versa sobre as qualidades fisiológicas do som, ok? Ela fala que a pessoa consegue distinguir uma certa nota musical, ela tem ouvido fundamental. Ora, qual é a propriedade física das ondas sonoras que permite que você diferencie o som alto, agudo, do som grave, baixo? Ora, é a frequência. Portanto, alternativa correta, A. E é isso. Obrigado, professor Naldo. As resoluções e os comentários do Enem 2014 na parte de Ciências da Natureza e suas tecnologias continua daqui a pouco. Enem 2014, resolução comentada, e agora a prova de Química com o professor Eurico. Por favor, professor. Olá, tudo bem? Então vamos lá para a correção de Química. A primeira questão que nós vamos abordar, questão 47, que perguntava como é que você faria para eliminar o clorofórmio, né? Molécula orgânica no tratamento lá, através do probleminha lá do ácido hipocloroso. Bom, para eliminar o clorofórmio, utiliza-se a filtração, né, com uso de filtros de carvão ativado, né? O carvão ativado granular permite uma absorção melhor das moléculas orgânicas. Então, para a eliminação do clorofórmio, utiliza-se o carvão ativado. Ok? Essa é a primeira questão nossa. A questão seguinte, questão 49, a pergunta dele, como é que você faria, qual a substância que poderia ser empregada, né, para você fazer o ajuste
no pH, né? Então, te deu alguns compostos e, na realidade, o POH, você acharia o POH, que seria o POH igual a 10. A partir do cálculo do POH, você acha o pH, que é igual a 4. E a melhor substância seria o carbonato de potássio, certo? Alternativa D, que é um sal fraco e de uma base forte, ok? Então, a questão 49, você utilizaria a alternativa D, o carbonato de potássio seria a melhor substância para fazer o ajuste lá solicitado. A questão número 50 é aquela para você calcular uma certa quantidade de sulfato de cálcio, que seria o gesso. Lembra disso? Então, vamos lá. Considerando um rendimento de 90% do processo, qual a massa de gesso obtida, né? Te deu duas equações, você mantém a primeira, a segunda você divide por 2, soma as duas, você acharia a equação geral, a questão final. E você teria, como o rendimento é 90%, 136 gramas corresponderia a 100%. A 90%, a proporção, você acharia uma massa de gesso de aproximadamente 122 gramas. Né? Seria a resposta C. A questão número 55 lembrava a forma das moléculas representadas no papel nem sempre é planar, quer dizer, as moléculas não são planas. A pergunta dele, qual seria o grupo responsável pela bioatividade do fármaco? Ou seja, um grupo que não é planar. Então, a resposta seria a alternativa A. Você teria lá o ciclohexil, que a molécula não é plana, ela é espacial. Então, resposta da questão 55, alternativa A. A questão 60. Falava um pouquinho sobre isomeria ótica, moléculas quirais, e pedia qual das moléculas abaixo seria uma molécula com carbono quiral, com carbono assimétrico, de cadeia insaturada, heterogênea e ramificada. A molécula com essas características seria a molécula da alternativa B. Você tem um carbono assimétrico, ela é insaturada, existe uma dupla entre carbonos, certo? E também apresenta uma parte da cadeia heterogênea. Então, questão 60, alternativa B de bola. A questão 61, a questão que versava a substituição das sacolas de polietileno por outra de composição de amido de milho. Lembra dessa? Só para você ter uma referência. Agora a pergunta dele, nesses plásticos a fragmentação da resina é facilitada porque os carboidratos presentes são o quê? Digeridos pelos organismos decompositores. Então a resposta da questão 61, carboidrato, sofre a digestão através dos organismos decompositores, né? Então, resposta dada, questão 61. Questão 66, falava sobre o diesel, que na década de 80 tinha uma composição de enxofre de 13.000 ppm e em 2012 foi reduzido para 50 ppm. E a substituição do diesel da década de 80 pelo de 2012 seria em qual porcentagem? Bom, 13.000 gramas, correspondente a 13.000 ppm, corresponde a 100%. Se houve uma redução de 50 ppm, você teria 12.950, ou seja, 99,6%, questão 66, alternativa D. A questão 68, a questão que perguntava como é que você poderia separar numa mistura o fenol de acetona. Tanto o fenol quanto a acetona são moléculas polares. Mas o fenol estabelece pontes de hidrogênio, ou seja, tem um ponto de ebulição mais alto em relação à acetona. Portanto, você, através da destilação fracionada, conseguiria fazer a separação. Resposta aí para a questão 68. A questão 71 fala sobre sabão. Nós falamos várias vezes a definição de sabão, que é um sal orgânico de cadeia longa. Então, nas alternativas, o sal orgânico que apresenta a cadeia carbônica longa, que caracteriza o sabão, seria a molécula representada na alternativa B de bola. Então, questão 71, que falava do sabão, B de bola. Questão 72, a revelação das chapas de raio-x, né? Como é que você faria a recuperação da prata metálica? Ele forneceu uma tabela de semi-reações de redução e você nessa tabela, gente, o que você pode perceber? Que o alumínio, o estanho e o zinco poderiam reduzir a prata metálica. Entretanto, apenas o estanho apareceu no estado sólido. Portanto, a resposta é estanho. Questão 72, alternativa dado. Questão 79, falava da biorremediação de resíduos, né, para você minimizar a poluição ambiental. Te dava um limite e você teria resíduo como naftaleno no solo.
Calculando cada uma das amostras de solo e água, o ambiente que necessita a biorremediação é o solo 2, porque quando você faz o cálculo, de acordo com as quantidades da tabela, você vai achar 40 miligramas de naftaleno, ou seja, acima do permitido, tá ok? Então, questão 79, alternativa B. Questão 80 é aquela que falava sobre a talidomida, que é um sedativo leve, que foi usada em alguns anos atrás e causou problemas de saúde e malformação congênita devido aos enantiômeros. Então a pergunta dele, essa malformação congênita, porque esses enantiômeros interagem de maneira distinta no organismo. Cada um tem, obviamente, uma reação diferenciada, portanto, causa a malformação. Então, a resposta da questão 80, alternativa D de dado. Questão 82 é aquela que falava sobre o biodiesel, te deu uma tabela com várias fontes de óleos, forneceu nessa tabela a quantidade de carbono e a quantidade de insaturações, né? E falava que o quadro ilustra o teor médio dos ácidos graxos através dessa tabela. Pergunta dele quais as fontes de óleos que resistem mais à oxidação. No caso, seria a alternativa B, óleo de palma, porque é o de menor ácido graxo insaturado, de acordo com a tabela fornecida. Então, resposta da 82, alternativa B. Questão 85, uma questão que envolve impacto ambiental, destruição da camada de ozônio através dos agentes clorofluorcarbonetos, os chamados CFC. Então, a pergunta dele, quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera é decorrência do quê? Da produção do oxigênio molecular a partir do ozônio, o ozônio vai se decompondo em oxigênio, que é catalisada pelos átomos de cloro presentes no CFC. Então, resposta da 85, alternativa B de bola. Na questão 86, falava sobre o lixo, que era colocado em aterros sanitários e que poderia, através da sua decomposição, gerar uma certa quantidade de energia. A decomposição do lixo em aterro sanitário gera gás metano, tudo bem? Obtido por atividade de bactérias anaeróbicas. Então, a decomposição da matéria orgânica gera o CH4, o metano, um dos principais constituintes do gás natural. Então, resposta 86, alternativa D de dado. E a questão 89, que falava sobre os maus odores do nosso dia a dia, que você pode utilizar, por exemplo, o vinagre para eliminar esses maus odores. Principalmente quando você toca a piridina, né, que é aquela molécula que tem aquele cheiro de peixe podre, que ele até cita no texto. Então, como é que você poderia fazer para eliminar esses maus odores? Então, utilizando o vinagre, no caso, o vinagre é o ácido acético, tem caráter ácido, e a piridina, ele forneceu a estrutura, é uma amina, que tem caráter o quê? Básico, tudo bem? Então, o ácido acético do vinagre reage com a piridina, que tem caráter básico, e ocorre uma reação de neutralização, eliminando o odor. Então, a resposta seria a alternativa E, haveria uma reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, resultando um composto que não tem odor, ok? Até a próxima. Obrigado, professor Eurico. Daqui a pouco, o professor Barros com a prova de biologia.
para a resolução comentada da prova de Biologia do Enem 2014, temos a presença do professor Barros. Por favor, professor. Olá, internautas, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Vamos então aos comentários sobre a versão do Enem 2014. Antes de mais nada, uma prova muito bem feita, abrangendo os principais tópicos da biologia, cobrando conceitos e atualidades. Como, por exemplo, a primeira questão dessa versão, que é a número 48, que mostra uma imagem que vocês estão vendo na tela, mostrando a transferência de um segmento de DNA para uma planta. E o examinador pergunta, sob o ponto de vista tecnológico, como essa planta pode ser classificada. Questão fácil, ela é uma planta que vai receber, incorporar e expressar um gene que ela não tinha, um gene de bactéria, portanto ela é transgênica. A questão seguinte, a de número 51, fala também sobre tecnologia biológica com relação às famosas células-tronco. Essas células, elas são capazes de se multiplicar e se diferenciar em tecidos que poderão regenerar partes do corpo lesadas, envelhecidas, perdidas por trauma ou doença. Elas realmente têm a capacidade alta de diferenciação em células e tecidos especializados. Por isso, a alternativa correta é a letra D de dado. A questão seguinte, a número 57, mostra um heredograma, uma carta genealógica, onde o examinador pergunta qual é o padrão de herança observado. É fácil perceber que todas as filhas de homens afetados são igualmente afetadas. E nós sabemos que as mulheres herdam um dos seus 2 cromossomos X do pai. O cromossomo X do pai sempre é transferido para uma filha. E como o pai é afetado e todas as filhas são afetadas, trata-se de um caso clássico de herança dominante ligada ao sexo, como relacionado na alternativa D de dado. A questão 58, uma questão muito criativa que propõe um experimento para verificação de um tipo de enzima gástrica que um pesquisador tem num vidro que está sem rótulo. Então ele formula um experimento, testa e verifica que a enzima, se ela for gástrica mesmo, ela deve atuar digerindo proteína em pH ácido. Portanto, o candidato facilmente eliminaria batata, macarrão, manteiga e marcaria a alternativa em que ocorre a digestão de um pedaço de carne em pH 5, ou seja, abaixo de 7, portanto ácido. Alternativa B de bola dessa versão. A questão 62 mostra um quadro sobre o aumento da dissolução do gás carbônico na água do mar, formando a reação do CO2 com a água, produzindo o ácido carbônico, que se dissocia, formando íons hidrogênio, bicarbonato e íon carbonato. Isso vai acabar provocando a diminuição do pH da água e alterar a estrutura dos exoesqueletos calcários dos corais, provocando redução populacional desses quinidários. Alternativa correta, letra E. A questão 64, seguinte, também bastante interessante, fala sobre organelas de células eucarióticas, como mitocôndrias e cloroplastos, que teriam sido no passado criaturas procarióticas independentes. E durante o tempo evolutivo, elas foram assimiladas por células e hoje vivem em mutualismo com as células eucarióticas a que pertencem. E aí então o examinador coloca, uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é o fato das mitocôndrias possuírem DNA, RNA, capacidade de crescimento e autoduplicação independente da célula em que estão. Alternativa correta, letra D de dado. A questão seguinte, clássica, também criativa,
uma... 67. Desculpe, me perdoe. Questão 67, a 64 foi agora. 67. No hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue e foram identificados por uma funcionária utilizando reação com aglutininas anti-A e anti-B. O famoso soro anti-A e soro anti-B. O lote 1 tinha 22 litros, as hemácias eram reação com anti-B, mostrando que elas pertencem ao grupo B. Não aglutinaram com anti-A, mas aglutinaram com anti-B. A amostra 2, 25 litros, as hemácias deram reação com anti-A, mas não deram reação com anti-B, pertencendo, portanto, ao grupo A. O lote 3 aglutinou com anti-A e com anti-B, mostrando que trata-se do grupo AB. O lote 4 não deu reação de aglutinação com anti-A nem com anti-B. Esse é o sangue do doador universal, do grupo O. E o lote 5, as hemácias reagiram apenas com anti-B, mas não com anti-A, revelando que o sangue pertence ao tipo B. E ele pergunta, quantos litros de sangue eram do tipo sanguíneo A? Exatamente, apenas o lote 2, 25 litros, alternativa B de bola. A questão 69 mostra também uma técnica de controle biológico de pragas, em que a fêmea adulta de um inseto coloca os seus ovos sobre uma lagarta, que é praga de lavoura. Esses ovos viram larvas que se alimentam da lagarta, acabando por matá-la. E dali então eclodem novos insetos, que são chamados de parasitoides, que vão reiniciar o processo. Então, ele, na verdade, colocou uma cadeia alimentar e pergunta, a forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Como ela se alimenta de uma lagarta que ingeriu produtos agrícolas, então ela vai se comportar como um consumidor secundário. O produtor é o produto agrícola, o consumidor primário é a lagarta e a larva do parasitoide que se alimenta dessa lagarta é um consumidor secundário. Portanto, alternativa B de bola. A questão 73 também envolve relações ecológicas, agora entre bactérias e fungos que causam doenças em tomateiro. E o examinador, ele coloca no enunciado da questão que as bactérias inibem o crescimento de um fungo que causa doença no tomateiro, consumindo o ferro disponível no meio. E pergunta qual processo biotecnológico mencionado indica uma relação ecológica de competição. Bom, aí a competição ocorre entre a bactéria e o fungo pelo ferro. E como a bactéria ela capta melhor o ferro no meio, ela acaba por eliminar o fungo. Portanto, os dois competem pelo ferro disponível no meio. Alternativa C de casa. Questão 74, de fitogeografia brasileira, coloca uma região de cerrado, e ele dá algumas características do cerrado, como lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. Coloca algumas espécies de árvores que seriam utilizadas para projeto de reflorestamento da região. E pergunta qual é a árvore adequada para o reflorestamento dessa área de cerrado. Então, ela deve ter raízes bem profundas para alcançar o lençol freático profundo, como está no enunciado. E folhas cobertas por cera, para diminuir a perda de água por transpiração no local onde é grande a insolação. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Questão 76, também sobre ecologia, caindo o clássico ciclo do nitrogênio. O texto muito bem feito, o esquema também, e ele coloca no texto o processo de desnitrificação e pergunta em que parte do esquema esse processo está sendo citado. A desnitrificação corresponde à devolução do nitrogênio para a atmosfera, a partir, por exemplo, de íon nitrato.
indicado claramente no esquema pelo número 5, alternativa E de elefante. Questão 81 envolve o conceito de evolução, que não deve ser confundido com complexidade. Complexidade biológica é uma coisa, evolução é outra. Evolução significa a capacidade dinâmica de adaptação ao meio. Isso só ocorre se durante o tempo biológico ocorrerem modificações nos seres vivos. Se não houver modificação, não há variação e também não haveria seleção natural. Portanto, a ideia de que os seres humanos não se compõem como o ápice da evolução é justamente porque nós estamos sujeitos o tempo todo a modificações de características. Assim, a alternativa correta é a letra A. A questão 84, também bastante criativa, fala sobre produtores rurais cujos bois, porcos, aves ficaram doentes e eles fizeram uma promessa de não comer carne e derivados dela até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses eles comeram arroz, feijão, verduras e legumes durante as suas refeições normais. E a questão, então, envolve a seguinte ideia. Para suprir o déficit nutricional a que os produtores se submeteram durante o período da promessa, foi importante que eles terem consumido alimentos ricos em... Aí, entre as alternativas, ficam os aminoácidos essenciais. Por quê? Porque os aminoácidos essenciais nós temos que obter na alimentação, uma vez que nós não somos capazes de produzi-los através do nosso metabolismo. Logo, a alternativa correta é a letra D de dado. A questão 88 fala sobre imunobiológicos, diferentes formas de produção e diferentes aplicações. Coloca uma figura muito clara, que vocês estão vendo, sobre a aplicação do imunobiológico na forma de vacinação, na figura A, e a aplicação do soro antiofídico na figura B. Porém, no enunciado, o examinador coloca claramente que os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois tanto o humano na figura A quanto o equino na figura B receberam antígenos, que são substâncias que vão induzir o organismo a produzir anticorpos e células de memória. Portanto, claramente a alternativa correta é a letra D de dado. Espero que vocês tenham tido um ótimo sucesso nessa versão 2014 do Enem. E até breve. Agradecemos o seu acesso, lembrando sempre que as resoluções comentadas também servem como um excelente suporte de estudos. Até a próxima.